chegam aqui, são os primeiros a chegar. A gente marca 2h30, mas tem aquele charme para ver se a imprensa chega, o pessoal chega aí mais tarde. Mas, como o Júlio e o Jussano não estão aí, eu vou fazer a abertura e fazer a apresentação. Tá certo? Bom, gente, então, como vocês já devem ter tomado conhecimento, né? O IPCA de agosto foi de 0,25. Quem é que pode me ajudar ali Você me ajuda, Toninho? Porque eu vou ficar... Tá. Desculpa, Fernando, eu já estou... Então, ainda bem que vocês são de casa. Ainda bem que vocês são de casa e a gente fica mais fácil em saber que... A lapiseira é o do meio? Mas então, é o de cima? Então tá. Gente, então aqui, ó, 0,25, que foi o IPCA hoje divulgado pelo IBGE de manhã. Isso levou para com que a inflação ficasse em 12 meses 6,51. Então, vocês veem que durante 2014, somente nos 2 primeiros meses, em 12 meses, ficamos em 5, menos de 6. Então, a pressão é muito grande da inflação esse ano. Então, espera-se que a gente consiga chegar aí em torno de 6,3, 6,4 no final do ano, mas tá difícil, né? Porque sempre tem momentos que algumas coisas, nós vamos ver aí, aparecem e acabam pressionando, tá? Então, se a gente for olhar aqui em relação a 2012, 2013, você vê que está parecido com 2013, né? Essa variação de agosto. Mas em julho também está parecido, então nós estamos muito parecidos com 2013. Só que 2013 fechou em 5,91, né? Então, nós não temos tanto otimismo com relação a isso. Agora, isso é um problema, né, para o governo, principalmente, porque você sabe que uma das coisas que tem sido pressionadas a oposição está pressionando o governo é justamente mostrar que a inflação está bem longe da meta, que é 4,5%, e corre o risco de fechar acima da meta. Aí sempre aquelas pessoas perguntam, e se acontecer acima da meta, o que pode acontecer com o governo? O ministro da Fazenda vai ter que se justificar ao Congresso para mostrar o que levou a esse aumento acima do teto da meta. Tá? Então, já aconteceu isso no governo do PSDB, então aqueles que são petistas não vão ficar chateados, já aconteceu isso no PSDB e ele teve que ir lá justificar também. Tá? Então, isso não é uma coisa, não é uma coisa tão ruim a ponto de que a gente possa imaginar que não tem solução, tá ok? Bom, aqui, sempre eu coloco isso aqui e sempre chamo a atenção para vocês, que é a participação dos grupos, né, dos 10 grupos no IPCA, que o Brasil e o DF todo mês muda, tá? Apesar disso daqui é calculado com base na POF, a pesquisa de orçamento familiar, mas todo mês o IBGE calcula, leva em consideração que, por exemplo, alguém consumiu mais tomate, aí o peso do tomate vai mudar. Então, eles vão lá e refazem isso daí, tá? Não é o ideal, porque uma pesquisa de orçamento familiar, a gente sabe muito bem, né, assim, que é um negócio muito detalhista, muito complicado, mas eles fazem, né, algumas estimativas dessas variações e tentam atualizar. E não é muito diferente também que acontece, não, tá? Então, vocês não ficam muito preocupados, mas eu acho sempre é bom colocar isso aqui para mostrar que, no Brasil, a alimentação e bebida representa quase 1/4. No DF, é um pouco menos. A alimentação no domicílio no Brasil é superior à de Brasília. A alimentação fora do domicílio é inferior à de Brasília. A habitação está próximo. Artigo de residência também não está tão distante. Vestuário próximo, transportes um pouco diferentes. Brasília tem um peso maior. Saúde está próximo, despesas pessoais próximo, educação próximo, comunicação próximo. Tá? Então, quem tiver a curiosidade, eu coloco aqui no nota de rodapé, onde vai buscar essas ponderações.
E eu nunca consigo ser tão rápido de atualizar para botar em agosto, que como sai de manhã, eu teria que ser o The Flash para conseguir atualizar isso daí. Mas já vi que a atualização disso daqui não implica em muita coisa, é pouca alteração, tá? Mas aqueles que são mais perfeccionistas, né, podem buscar a ponderação de agosto, que não vai ser muito diferente dessa daqui. Bom, então, primeiro quadro que a gente vai falar. Variação percentual em agosto. Aqui tem os grupos, né? Então, a gente vê que a inflação foi 0,25. Quem é que variou aqui ao longo do mês? Alimentação, teve uma queda de 0,15. Habitação teve um aumento forte, 0,94. Artigos de residência, 0,47. Vestuário caiu. Transporte subiu. Saúde subiu. Despesas, educação e comunicação. Tá? E vocês veem que em relação a junho e julho, a alimentação está próximo, né? Vestuário está diferente, transporte está diferente e comunicação está diferente. O resto fica parecido, só muda a magnitude. E qual é a importância desse quadro, gente? É que todo mundo olhar aqui, principalmente os nossos colegas da imprensa, quando olham aqui, fala assim, bom, quem foi o responsável pelo esse 0,25? Foi a habitação, foi artigo de residência, foi saúde e foi educação, não é isso? Porque são os maiores. Aí fala assim, bom, será que eles têm impacto tão relevante em pontos percentuais? Por isso é que a gente tem isso aqui. A alimentação realmente, né, teve uma queda de 0,04. Habitação, 0,14. Né? Artigo de residência, 0,02. Então, se a gente somar 0,14 com 0,02, dá 0,16. Com mais esse 0,06, 0,22. Com mais isso aqui, 0,27. Ultrapassa o 0,25. Mas foi amortecido por justamente esses dois aqui, ó, a alimentação e o vestuário. Então, dessa vez, o vilão, né, não foi a alimentação. Aliás, há algum tempo a alimentação não tem sido vilão, não é isso, Fernando? Vocês aí devem ter visto aí que, no caso de alimentação, que foi no passado, agora não tem sido vilão. O que acontece é a variação de transportes, né, essas oscilações, habitação. Nós vamos ver por dentro o que leva a esses aumentos, tá ok? Então, importante é saber que esse 0,25, o responsável pelo esse 0,25 está habitação, artigos de residência, transportes, saúde. Os outros são ligeiramente inferiores. Bom, aí passou o Brasil, aí nós vamos agora para o DF. DF, 0,65. Enquanto o Brasil, 0,25, DF, 0,65. Vocês viram aqui que, em outros momentos, eu sempre falei aqui, chamei a atenção, que o Brasília tem sido assim tipo um tobogã, uma montanha-russa. Uma hora está caindo, outra hora está subindo. Tudo depende, obviamente, vocês vão ver, das passagens aéreas. Cheguei a essa conclusão. Se a gente pudesse sentar em cima das passagens aéreas, resolver o problema da inflação aqui em Brasília. Aí você fala, pô, mas não é possível, será que Brasília... Porque o peso é muito forte. Também tem as tarifas de energia elétrica, também acabam afetando bastante. Então, no caso do DF aqui, o que aconteceu? Vocês veem aqui que nós estamos 6,12, quer dizer, é o segundo maior crescimento em 12 meses, né, que está, né, no DF, mas bem abaixo dos 6,51 do Brasil, né? Então, nós temos aqui 0,65, 0,46, 0,35. Então, você vê que a gente está diferente o ano de 2014 em relação a 2013 e 2012. Aqui, de novo, aquela ponderação, né? Vou passar, porque já falei lá antes, né? Aqui no DF. Bom, aí quem olha assim, fala assim, quem foi o responsável pelo esse 0,65? Aí, pessoal, habitação, muito bem, 1%. Artigo de residência, muito bem, 1,05. Vestuário, 0,80. Transporte, 2,02. Aí você fala, pô, não é possível. O que aconteceu com os transportes? Vocês vão ver que é a passagem aérea. Aí, saúde, 0,63. Despesas pessoais. Então, educação, saúde, transporte, vestuário, artigo de residência e habitação, todos eles foram pressionar o índice. Somente foi compensado pela essa queda aqui forte da alimentação e bebidas. Aí, de novo, nós vamos lá para o impacto em pontos percentuais. Quem foram os responsáveis por esse 0,65? Então, se a gente somar habitação, 0,15, com 0,05, 0,20, 0,25, 0,65, ó, só esses 4 aqui já dá o índice. Então, se você disser assim, ó, habitação, artigo de residência, vestuário e transporte, é responsável por isso aqui. Ainda tem outros lá, mas como tem esse menos aqui, ele anula esse aumento aqui, tá certo, dos restantes. Então,
basicamente, a habitação, artigo de residência, vestuário e transporte é que foram os principais responsáveis pelo aumento da inflação no DF neste mês de agosto. Esse mapa aqui, nesse quadro aqui, o que é interessante, né? É para mostrar para vocês que, se a gente pegar só a variação mensal, ela é muito errática. Então, você não capta justamente, né, não amortece, não suaviza esses aumentos. Então, a ideia aqui é mostrar que o geral saiu de 5,92, foi oscilando, chegou a cair, né, isso durante 2013 e 2014. Sempre coloco aqui em um ano. E agora está em 6,12. Isso no DF, tá? A análise aqui é relevante agora, é só DF. Alimentação e bebida, começou alto, 9, foi caindo, e está agora em 5,97. Habitação, baixo, foi subindo, e agora está alto. Residência, artigo de residência, estava alto, foi subindo, e depois vem caindo, e está agora, né, ligeiramente abaixo do índice, né, do anterior. A vestuário está ali oscilando ali 4, 5%. Transportes oscila também bastante, chegou a ser negativo, agora está em quase 4%. Quer dizer, está próximo da meta de inflação. Saúde, né, cuidados especiais, está em torno de 7. Despesas pessoais, esse é que é o mais pressionado. Chegou a 2 dígitos e agora está em 1 dígito. Despesas pessoais, nós vamos ver aqui que empregado doméstico tem subido bastante. Educação está em torno de 8% e comunicação é o grande, né, é o que contrasta tudo isso aqui. Isso aqui é a inflação de país, né, desenvolvido. Né, você tem um crescimento na comunicação, então quem tem net, tem celular, essas coisas todas, né, deve estar satisfeito, porque não chega nem a 1% em 12 meses. Então, esse quadro aqui mostra como é que evoluiu ao longo desse período. Aqui é um gráfico para mostrar que, no DF, alimentação com 22%, transporte quase 20%, habitação com quase 15%, totalizam quase 60%. Então, o laranja, o cinza e o amarelo, basicamente, eles mostram esse azul aqui. Esse azul, que é o geral, eles vão, vamos dizer, ser impactados basicamente por 60% da inflação. Então, olha que loucura o transporte. Olha o que está acontecendo com a alimentação, caindo, né? E olha o que está acontecendo com a habitação, subindo. Tá certo? Bom, então vamos fazer aqui as observações. O que aconteceu no IPCA Brasil? Né? O IPCA Brasil, né, teve a menor taxa desde 2010, 0,25. Mas, mesmo assim, o acumulado em 12 meses está em 6,51, né, a teto da meta é 6,50. Os maiores aumentos mensais foram habitação, 0,94, artigo de residência, educação e saúde. E as menores quedas mensais foram alimentação e vestuário, com 0,15, respectivamente. Agora, quando a gente vê os pontos percentuais, nós já chamamos a atenção. Habitação, transporte e saúde foram responsáveis por 100% do IPCA, mas foram compensados para a queda de alimentação e bebidas e artigos de residência. O aumento da taxa de água e esgoto, 1,46, é que acabou impactando isso aqui. Então, você vê que no Brasil deu uma média de 1,46 na taxa de água e esgoto. Só o Rio de Janeiro e Vitória aumentaram 6,10 e 5,25. Tá? Então, esse daqui é um problema, e vocês têm visto que a parte de água, esgoto e energia elétrica tem sido sempre uma pedra no sapato do governo, e isso depende de cada estado, entendeu? Então, bom, a curiosidade é que, mesmo com a alta dos empregados de 1,26, que aconteceu nesse mês, o grupo das despesas pessoais, né, ficou só em 0,09. Foi compensado pela queda de 10 e 13 nas diárias de hotéis. Então, eu coloquei essa informação aqui para mostrar para vocês como que a gente junta alhos com bugalhos. Então, um monte de coisa. Então, uma queda de diária de hotel acaba anulando essa alta dos empregados. Tá certo? E isso daqui tem sido uma coisa constante ao longo do ano. Né? O próprio governo ajudou a fazer uma redistribuição de renda e tem uma política de aumento real do salário mínimo que provoca essa pressão aqui nos empregados. O professor Aldo é que sempre faz a pergunta, né, professor, para dizer assim, poxa, por que é que aumenta tanto o serviço especializado, né, que o senhor tem lá pessoas ligadas à área de saúde e os empregados domésticos, né? Então, a política do ganho real do salário mínimo é um dos responsáveis por isso. E a gente vê, às vezes, que tem muita gente criticando o governo por conta desse aumento real, mas isso foi aprovado no Congresso.
Tá certo? Então, isso daí ou muda no Congresso, vamos ver se alguém que está aí na frente aí das pesquisas ou vai realmente, né, mudar, vai ter peito para mudar esse aumento real do salário mínimo, que isso vai ser uma briga, né, de foice lá no Congresso. Mas é isso que tem provocado... Oi? O aumento é pequeno, né? Mas tem gente que está... Né, e isso tem provocado certas pressões em determinados setores. Bom, os destaques e redução, agora vamos falar do Distrito Federal. Os maiores aumentos em agosto, nós vimos transporte 202, aumento das passagens aéreas. Eu não tenho um aumento individualizado no DF, mas só no Brasil foi mais de 10%. Então, vocês terem uma ideia, né? Então, assim como no mês passado teve uma queda das passagens aéreas, o mês de agosto teve um aumento. Artigos de residência, que também teve um aumento alto, foi para o mobiliário eletrodoméstico. Então, o pessoal está comprando muito eletrodoméstico. Se a gente for levar em consideração realmente alguns economistas que dizem que tem uma pressão de demanda, então, se as pessoas estão pressionando os eletrodomésticos mobiliário, realmente tem sentido elevar juros. Caso contrário, não teria, não é isso? A habitação aumentou 1%, puxado pela energia elétrica, 1,32%, e combustíveis. O combustível não foi muito forte, por isso que eu não botei o valor aqui para 0,80, mas aumentou. Vestuário, as roupas masculinas, aí nós aí estamos pressionando demais, ouviu? Estamos mudando o guarda-roupa aí, né? Finalmente as mulheres não estão pressionando os preços, né, do vestuário, mas os homens estão. Educação, papelaria e cursos. Não estão pressionando, é? E, então, há controvérsia, tá bom, então, viu? A única redução foi alimentação e bebida, de 0,54. Alimentação fora do domicílio, uma queda de 0,45, tá certo? E dentro do domicílio também, eu só botei aqui o fora do domicílio, porque sempre as pessoas aqui, principalmente aqui da Codeplan, me questionam, eu vou sempre comer fora e você, nesse seu número, não aparece essa redução, né, Tiara? Então, pelo menos estou mostrando aqui que há uma redução, né, segundo o IBGE, agora vocês têm que conferir. Tubérculos e raízes, depois os nossos colegas aí vão falar, teve uma queda de 6,93, frutas, 4,47, hortaliças e carnes também, né? Curiosamente, todo mundo fala que carne está subindo no Brasil, e só aqui no DF está caindo. Boa pergunta, viu? Eu, infelizmente, sou analista só e não sou o cara da metodologia, mas é uma questão de eles terem convencionado colocar dentro da habitação. Porque esse negócio também de grupos é um negócio complicado. Você tem que botar em 10 grupos, imagina. Como é que você consegue ali? Aí você tem alimentação e bebidas, cabe o combustível ali dentro? Não cabe. Aí você podia, transporte, mas o transporte também tem combustível, mas o combustível da habitação é mais ligado a gás de cozinha, algumas coisas, entendeu? Tipo querosene. Agora, a gasolina e etanol vai para transporte, você entendeu? Então, tem umas diferenciações. Muito bem, poxa, então eu antecipei meu amigo ali. Na próxima vez eu vou ouvir você, viu, João? Obrigado, hein? Bom, então, existem essas questões metodológicas que você colocou, realmente algumas pessoas fazem crítica, mas você só tem 10 grupos, e aí você tem que, né, aglutinar aquilo ali. E, às vezes você tem esses problemas. Porque, por exemplo, passagem aérea é uma coisa que eu gostaria de discutir bastante, que não é possível você fazer uma política econômica em cima de passagem aérea, por conta de que ela sobe, ela desce, e aí, com isso, vai ter esse impacto tanto, entendeu? Então, mas eu estou dizendo... Você dizer que o responsável pela inflação é porque houve um aumento da passagem aérea, então uma queda da inflação foi por causa da queda do preço das passagens aéreas, é um negócio, para mim, é muito forte, do ponto de vista de ter um elemento só que, em vez do cachorro balançar o rabo é que balança o cachorro, né? Então, aí fica difícil, né? Desculpe, porque eu não ouvi o início que você tinha falado. Eu não falei, eu falei álcool. Eu falei? Ah, tá. Eu falei? Ah, tá. Porque tem o etanol e tem... O que ele falou lá da habitação, né? Foi justamente combustíveis domésticos.
Aí tem o gás de cozinha, você tem querosene, você tem, entendeu? Aí, agora, o etanol, que é justamente... Mas você falou num negócio interessante. Toda vez que o etanol sobe de preço, a mistura com a gasolina acaba impactando. Porque às vezes as pessoas perguntam, pô, por que a gasolina subiu de preço? Porque o etanol ele é misturado à gasolina. E aí, com isso, vai bater no preço final. A gasolina não teve nenhum aumento. Tanto é que uma das críticas mais ferrenhas que são feitas pela oposição ao governo é o não reajuste dos preços da Petrobras. Né? E aí o governo está justamente... porque como o dólar também não está subindo, o preço do mercado internacional, dá para sustentar isso. Eu acho que é pior a energia elétrica, porque está havendo um descompasso entre a geração e a distribuição da energia elétrica. E esse, sim, o governo está gastando muitos bilhões ali para segurar isso daí, senão já tinha explodido essa energia elétrica. Bom, então qual é a tendência do IPCA para os próximos meses? Os analistas... Bom, vamos falar o que os analistas esperavam desse aumento. Né? Esperavam 0,27 a 0,35, quer dizer, deu abaixo, e 0,653 em 12 meses. Então, quer dizer que o mercado estava, né, superestimando. Aqui tem uma informação que eu gosto sempre de colocar e chamar a atenção para vocês, é que o caráter disseminado da inflação, que não é medido pelo IPCA, pelo IBGE, mas é medido pela Fundação Getúlio Vargas, e eu sempre pego de lá, com relação ao IGPDI, ele tem um chamado índice de difusão, para mostrar quanto é que está sendo contaminado ou não os preços. Isso é importante, porque quando a inflação, isso aí é um negócio muito técnico dos economistas, né? A inflação ela só se caracteriza quando ela contamina os preços. O conceito é aumento geral e contínuo do índice de preço. Então, quando alguém fala assim, o fulano inflacionou a categoria, o cara inflacionou um produto, é inadequado, porque a inflação ele é disseminado. Então, mas isso é uma coisa muito técnica, nem todo mundo aqui, obviamente, é economista, nem tem essa informação. Mas inflação é uma coisa muito técnica, não é um custo de vida. As pessoas confundem também custo de vida com inflação. Inflação é uma medida de política macroeconômica. Olha só, é um negócio muito mais do que pura e simplesmente você medir, né, aquela brincadeira que eu fiz ali de você comprar no supermercado, você comprar num posto de gasolina, você fazer alguma coisa, entendeu? Então, é essa questão que se discute muito, qual é o melhor índice de preço. E você vê que o IPCA é de 1 a 40 salários mínimos. Então, um indivíduo que tem 5 salários mínimos, ele tem uma cesta de consumo bem diferente do indivíduo que tem ganha 30 salários mínimos. Então, essa é uma crítica, mas como a metodologia, de novo, a metodologia foi determinada dessa forma, então utiliza-se como farol IPCA. Mas podia ser utilizado, já foi o caso do IGP, mas como o IPCA é calculado pelo IBGE, não pela Fundação Getúlio Vargas, que não é uma entidade oficial do governo, é uma fundação, né, de direito privado. Bom, então o que acontece? Olha, se vocês forem ver, em abril, eu nem me lembro quanto é que estava em maio aqui, mas em abril estava em 75% esse índice de difusão. Quanto maior, é pior. Ou seja, os preços estão sendo mais contaminados. Quanto menor, melhor. E você vê que está acontecendo isso. Os preços estão cada vez sendo menos disseminados, esse índice de difusão aqui, né? Para os estatísticos aí, como o Alisson, cadê o Alisson? O Alisson está aí, a Miriam, eles não estão não, infelizmente, não estão aí. É como se você tivesse um desvio padrão, ou uma variância, né? É uma dispersão, então, esse índice de difusão. Eles fazem um corte, vê quem é que subiu muito e quem aumentou pouco. Aí eles fazem um corte, e aí só pega os preços que estão naquele intervalo, para justamente não caracterizar, você pegar os extremos, né? Então, está em 59,17. Então, é uma notícia alvissareira. Por quê? Porque isso permite dizer que os preços de bens e serviços, no futuro, né, não estão sendo tão contaminados como foram no passado, em abril, por exemplo. Ok? Aqui no DF, os analistas esperavam que o IPCA de agosto ficasse entre 0,4 e 0,6. Né? Quase que acertaram. Né? E aí, que vai ficar até entre 5,9 e 6,2. O núcleo da inflação, que é outro também... indicador também, que é muito técnico, né? A pessoa fala, o que é núcleo de inflação? Né? Nós, economistas, né, chamamos, e usamos até em inglês, core inflation, que é justamente, né, a tradução seria o núcleo da inflação, ou inflação de núcleo, que é justamente uma inflação pura, que ela está fora do aumento de tarifas e preços públicos. É como se você tivesse assim... Essa inflação ela reflete os preços livres, tá certo? Então, essa que seria a ideia. E o IBGE não calcula isso, mas o Banco Central calcula, mas não divulga. E aí eu pego, quem divulga é a Fundação, pelo IPC,
Então, ele disse que o núcleo de inflação atingiu 0,32. É como se você dissesse, a inflação real pura foi 0,32 e não foi o 0,25, tá certo? Porque exclui variações inferiores, tá? E é esse negócio do... Aqui tem uma série aqui só para as pessoas verem ao longo do ano o que aconteceu. Esse aqui é o núcleo de inflação, esse aqui é a inflação. Só que é da Fundação Getúlio Vargas, tá? Tá? Então, vocês veem como que o núcleo, né, tem, hora está abaixo, hora está acima da inflação. Desculpa. A próxima divulgação vai ser do IPCA, dia 8 de outubro. Tá ok? Então, a gente vai fazer a apresentação do pessoal do índice de SEASA e depois a gente fica aqui para justamente tirar dúvidas ou fazer algum tipo de comentário, tá bom? Boa tarde a todos. Agora eu vou apresentar para vocês o índice calculado na SEASA, o nosso ICDF, para agosto. A variação nos setores ficou dessa forma. O único setor que apresentou alguma baixa foi o setor das verduras, essa baixa aqui de 7,32%. Os demais apresentaram altas bem brandas, como o das frutas, de 0,68%, os legumes de 0,04%, os ovos de 0,01%, totalizando esse positivo de 0,33%. Mas por que, apesar dessa queda, esse índice ficou positivo? Por conta dos nossos pesos. O setor das frutas e legumes, eles pegam 91% do peso de todos os setores. Então, eles têm muito mais força do que o setor das verduras, por exemplo, que foi o que teve a maior variação, em absoluto. Aqui é o nosso ano. O primeiro trimestre fechou em inflação de 10,71%, o segundo em deflação de 7,76%, com o nosso último resultado, o ano até agora tem uma deflação de 1,81% nos produtos que compõem a cesta do nosso índice calculado na SEASA. Aí estão os pesos que eu comentei com vocês, aqui 47% e 44%, que são as frutas e legumes. As verduras, esse aqui que teve o decréscimo de mais de 7%, ele é responsável só por 5% da composição do nosso índice. E, por fim, o ovos e grãos, que é o grupo mais leve, de apenas 4% do nosso índice. Aqui a gente faz análogo a que o pessoal apresenta, né, a decomposição em pontos percentuais. Pode perceber aqui a recuperação desses preços aqui nos setores a partir de junho, que foi a nossa queda forte de preços, quase 10%. O setor das frutas teve um resultado negativo em junho e julho e agora já apresentou um positivo de 0,47 pontos percentuais. Mesma coisa vai se repetir para todos os grupos. No entanto, que o das verduras ela continua dando uma deflação, que é o que vocês viram no outro slide, compondo nossos 0,33% no mês de agosto. Alguns produtos que tiveram uma variação um pouco mais destacável no setor das frutas, a manga tome ficou aqui em destaque positivo de 29,25%, o melão 10,20% e na parte de baixo aqui da tabela nós temos o coco verde e a banana prata, com quase 21% e aproximadamente 12%. No setor dos legumes, bastante tiveram alta, né, como o quiabo e o maxixe, 35% e 34%. Isso fatores climáticos que atrapalham a produção desses legumes. No entanto, aqui no lado de baixo da tabela, ó, fica o tomate, com quase 12%, e a batata lisa, com quase 30% de deflação. O peso desses dois produtos ele é tão grande que ele anula boa parte desses efeitos positivos aqui, resultando aqui na nossa queda de 0,04%. Na verdade, não foi uma queda, foi uma alta. A única redução veio aqui das verduras,
de 7,32%, contendo aqui o milho verde com uma inflação e os nossos folhosos aqui, todos puxando o índice para baixo. A partir daqui da couve-manteiga, de 11,5%, até o repolho, quase 30%, a couve-flor, 27% de deflação. O setor de ovos, que teve uma variação que é basicamente, na verdade, é estável, né? Só para ilustrar, os amendoins tiveram alta, o com casca 1,76, o sem casca 1,27, e o ovo vermelho foi dos ovos o que teve maior variação, negativa no caso, de 1,16%. O índice registrou essa variação, né, no mês. Os grupos, como já dividi para vocês, o único negativo foi o 7,32 das verduras, o 0,68 nas frutas, nos legumes e nos ovos, 0,04, 0,01, praticamente estáveis. Do campo das verduras, só repassando, a alface americana teve uma queda de 18%, o repolho de 30%. Por outro lado aqui, ó, o milho verde aumentou. Por quê? Porque a seca e a falta de chuva, ele faz com que a irrigação seja mais requisitada e reduz a produção. Essa mesma condição é boa para esses outros dois produtos, a alface e o repolho, por exemplo, que o cultivo deles é mais propício nessa época. As frutas, como tinha visto a mangatome, por exemplo, subiu quase 30%, isso aqui porque a entre-safra começa a fazer efeito. A banana prata teve essa redução de 12%, porque, conjuntamente, a demanda deu uma arrefecida e a oferta aumentou lá no nosso entreposto. A inflação dos legumes. Como já tinha destacado, o maxixe e o quiabo têm menor produção durante a seca, então, realmente, o aumento deles foi bem sensível. A batata lisa e o tomate, devido à maior oferta, a batata vinda de Cristalina e o tomate da região geral aqui, de Brasília, puxaram os preços desses dois itens para baixo e, consequentemente, o resultado do setor dos legumes. Os ovos e grãos, só para a gente constar, aqueles aumentos nos amendoins, compensado pelos preços dos ovos, resultou aí em uma certa estabilidade do setor. As tendências. Período das chuvas, período do calor, eles afetam a produção de vários produtos agrícolas. Por exemplo, as folhagens, elas tendem a aumentar de preço porque esse período de chuva e calor é ruim para elas. O milho já tem a sua produção favorecida. O limão, que a gente percebeu também, já algum movimento de inflacionário, ele é causado por choque de oferta. Uma redução da oferta de São Paulo, por causa da seca que tem castigado aquela região, faz com que a nossa oferta de limão caia. Já a seca na Bahia prejudica a granação da banana prata, o que intensifica a pressão inflacionária sobre o produto. Há alguma previsão de apreciação para as mangas, tanto Palmer quanto Tome, por conta da redução dessa produção nos estados aqui que são os nossos principais fornecedores, que são Minas Gerais e a Bahia. O período de chuvas dificulta a colheita das batatas e a manutenção das lavouras do tomate. Sendo assim, prepare-se imprensa aí para, de repente, ter alguma outra pressão e o tomate virar novamente o vilão, de rei da salada para o vilão da mesa, né? Aqui é só uma breve explicação que nós usamos os preços no mercado atacadista. O IPCA, eventualmente, ele vai captar esses movimentos, só que não é par e passo, não é exatamente igual. Por isso, algumas variações que o Newton apresentou deram alguma diferença no nosso. Nosso mercado é atacadista e a nossa cesta de itens é composta de 65 itens que são delineados pelo perfil dos nossos frequentadores, nossos consumidores, né, e o peso que eles têm no nosso entreposto. Então é isso, gente.
Obrigado. Então, como é de praxe aqui, o pessoal da imprensa tem a prioridade, né, fazer as perguntas, e aí depois a gente abre para o público. Tudo bem? A Ilane, lá da Agência Brasília. Então, embora o IPCA nesse mês tenha ficado acima da média nacional, né, o Distrito Federal tem se mostrado há alguns meses sempre ficado abaixo com a inflação abaixo da média nacional. O que o DF tem feito para conseguir manter essa média abaixo da nacional, mesmo com o IPCA desse mês, por exemplo, acima da média? Bom, se a gente for levar em consideração ali os números, né, que é justamente a gente tem que torturar os números, né? A gente vai ver que ao longo do período, né, nós vemos que o DF aqui tem a alimentação, por exemplo, tem um peso muito grande. Então, a alimentação vem sendo contida. Então, com isso, vai ter, você imagina, em agosto de 2013, nós tínhamos em 12 meses 9,26 de aumento. Agora está 5,97, quer dizer, então vem reduzindo, né? Então isso daí diminui a pressão, né, sobre o índice, né, o geral. A habitação oscila também, como o DF, né, tem uma política diferenciada em relação ao Brasil, que nós já vimos assim. Quando a gente trabalha, inflação é média de preços. Quando você trabalha com outros preços também que são média do Brasil, você também tem esse caso. Então, uma política, por exemplo, de São Paulo. São Paulo tem um peso muito forte no Brasil. Então, São Paulo está com um problema de abastecimento d'água lá. Dá um desconto na tarifa, aquilo lá dá uma refrescada. Aqui no DF não tem isso. Aí isso vai ter um impacto maior. Então, a gente tem essa diferenciação, né? E você tem transportes também, que há muito tempo transportes aqui, tarifa de ônibus público não tem subido, né? E o preço de gasolina e etanol aqui está mais ou menos estável. Então, a única coisa que resta é passagem aérea. Então, passagem aérea, como o DF, tem muita gente que viaja para fora, porque seja serviço público, seja, enfim, a renda é alta também, permite as pessoas viajarem. Isso daí também fica ao belo sabor daí da estação, da pressão de demanda, dos descontos das companhias. Então, é diferenciado em relação aos outros. Então, eu vejo que, basicamente, você tem, de novo, aquele gráfico lá dos 3 itens, 3 grupos que dão 60% do índice, que é alimentação, habitação e transporte. Para onde for esses 3 aqui, vai o índice de Brasília, entendeu? Então, isso daí... E, no caso nacional, leva em consideração uma média, né? Então, nós temos uma diferenciação muito grande com relação a isso. Tá, ok? Não sei se você conseguir responder, fui além. Mais outra pessoa? Ô, Newton, a minha desatenção deve não ter visto se entram preços de medicamentos que têm aumentado significativamente no índice geral de preços aí que você viu. E também exames médicos, né? Nos institutos, nos centros de diagnóstico, essa coisa toda. Não sei se entram aí em serviços, mas eu acho que é subdimensionado. Não, ele entra em saúde mesmo, saúde e cuidados pessoais. Então, aqui eu tenho às vezes eu uso o do IBGE, porque o IBGE é mais ele consegue aglutinar algumas coisas. Então, ele, por exemplo, ele coloca aqui, plano de saúde, no mês de agosto, aumentou 0,90 no Brasil. Em 12 meses, 9,27. Então, no DF. Aqui eu não tenho aqui no DF, entendeu? Isso eu vejo no Brasil só, entendeu? Aqui no... Porque eu acho também que plano de saúde é nacional, não é só regional, né? Então, eu imagino que seja. Quando eles aumentam, Bradesco, Previdência, sei lá, saúde, eles aumentam para todo mundo, não tem um diferenciado, entendeu? Agora, medicamento tem por causa do tributo e por causa também do frete, né? Então, isso existe uma diferença, né? Mas aí eu não tenho, no caso, eu teria que abrir, né, o de medicamentos para eu ver isso daí, né? Eu não tenho, mas isso aí, como o senhor está aqui, fica mais fácil. Os outros eu não posso falar para o senhor, depois eu posso dizer para o senhor pela abertura, tá, de medicamento. Então, plano de saúde e o plano de saúde que eu vejo aqui que no Brasil
E qual é o outro? Você fala do medicamento. Aí ficaria devendo do medicamento, tá certo? Que aí depois eu lhe digo quanto é que foi aqui no DF. Tá certo? Nada. Alguém mais quer... Bom, tem também o colega aqui, eu vi do índice da SEASA, vocês não vão fazer, não? E sempre é bom chamar atenção aqui com relação à SEASA, que às vezes as pessoas falam, poxa, esse preço da SEASA não chega na mesa, né? Porque ele já falou, e lá é atacadista. E nem sempre o produto, sempre eu vou fazer até às vezes de vocês aqui, nem sempre o produto que é vendido lá vai ficar aqui no DF. Vai para outros, aqui vira um hub, não é, não? Se não me engano. Então, quer dizer, existe essa diferenciação também, entendeu? Então, as pessoas às vezes ficam questionando, né, o porquê que o preço da SEASA não ajuda aqui da inflação ou atrapalha por conta disso, né? Porque nem sempre o preço de atacado, a inflação é preço de varejo. Então, é diferente, né? Bom, Eric, da Conab. Estudos que a gente faz lá na Conab, principalmente analisando o mercado de FLV, a gente verifica que batata e tomate, os principais vilões de inflação, quando se fala em alimentação, nos últimos anos, nos últimos históricos que a gente tem, principalmente aquele período que aumentou bastante o preço sobe por volta de fevereiro, março, abril, estoura em abril e maio, recupera em junho e julho, e no segundo semestre ele fica mais estável. Esse ano aconteceu o mesmo movimento dos outros anos. Mas vocês acham que, por acaso, nesse final de segundo semestre, por conta da falta de água, na verdade, que está acontecendo nas principais regiões produtoras, pode tirar esse padrão de comportamento desses principais produtos? No caso específico do tomate, eu acredito. Deve ter uma redução da oferta do tomate, essa é uma previsão que a gente tem lá. E como o João Bosco comentou, na verdade, o preço do tomate, especialmente em relação ao ano passado, esses 3 últimos meses, ele está abaixo da média do ano passado. As principais regiões fornecedoras de vocês estão sendo afetadas por isso. Então, provavelmente, se as chuvas se normalizarem, especialmente a partir das 2 últimas semanas de setembro, isso vai impactar no valor do tomate já em setembro e em outubro. Então, talvez vai quebrar um pouco esse cenário que a Conab tem. No caso da batata, eu não acredito muito, não. Acho que deve subir a batata, mas, no geral, não deve acontecer uma quebra de paradigma, não. Só que esse ano a gente tem que lembrar que a Copa influencia também o lado da demanda, né? Nós tivemos um junho muito abaixo, né? Fora da curva, né? Julho recuperou, a gente está voltando a recuperar, segue um caminho de recuperação, mas também a demanda foi atípica de anos anteriores. Professor, aproveitando que o senhor está saindo aí, professor Aldo, o senhor está saindo aí, eu estava vendo aqui dado, plano de saúde aumentou 6,14 aqui segundo o IBGE no ano, e os produtos farmacêuticos 4,38, tá? Pelo IBGE no Brasil, tá? Que aquele negócio, depende do medicamento que o senhor compra, né? Plano de saúde, minha filha tem um plano dela. Esse ano, que eu acho que o aumento dela foi em abril ou maio, foi 22%. Isso é que é o problema das médias, né? Você come 3 galetos, eu como 1, na média nós comemos 2, né? Mas eu vou pedir um de volta. Eu achei muito baixo. Você falou, o Noticiário Nacional está falando do plano de saúde direto, né? Eu achei muito baixo. Então nós temos que reclamar. Não tem alguém do IBGE para a gente fazer essa reclamação aí? Alguém mais já quer alguma pergunta aí? Está tudo pacificado? Então, agradecer vocês aí, muito obrigado e até a próxima então, gente.